ao vivo, bom dia! Bom dia, meus amores. Bom dia, como estamos nesse domingo maravilhoso, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo onde se comemora mais um ano em que o nosso Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz por nós, né? Que amor é esse, né? Que amor é esse que nos faz respirar, que nos faz celebrar, que nos faz viver todos os dias. E nós devemos ser muito gratos mesmo a Ele, a sua bondade, a sua benignidade, ao seu amor infinito. É isso aí. Bom, hoje nós estamos no dia 107, né? Já passamos da casa dos 100 aí. Estou mega feliz por isso. Foi uma superação, um desafio, realmente é um desafio. Ainda não vi ninguém fazendo live todos os dias do ano. Tem algumas pessoas que fazem de segunda a sexta, tem outras que fazem uma vez por semana, mas todos os dias, sábado, domingo, feriado, ainda não tinha visto. Talvez exista, eu só não conheço. E eu tava refletindo muito sobre isso, né? Sobre como foi que eu cheguei até aqui. E na realidade é uma prova, né? É algo que eu tenho passado para acelerar o tempo do lado de cá, acelerar o tempo no sentido de aprendizagem, de sabedoria, de constância, de disciplina, para desenvolver todas essas características de comunicação, de oratória. Tudo isso está sendo um preparo, está sendo uma escola realmente para outros projetos que eu tenho para realizar. Então, o fato de eu estar aqui com você todos os dias tem sido realmente muito diferente para mim, tem sido algo muito bom. E graças a Deus, ele tem me sustentado, né? Se não fosse por ele, eu não estaria aqui, com certeza. E se assim ele permitir, nós vamos até o final do ano em nome do Senhor Jesus. Nós estamos na série Provérbios e hoje eu quero compartilhar com você um provérbio que está escrito lá no capítulo 14, no versículo 16. Nós vamos falar um pouquinho sobre emoções, sobre gestão das emoções, como que nós podemos fazer esse gerenciamento das nossas emoções. E vamos aprender um pouquinho aqui com o Salomão, tá certo? Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Nós estamos todos os dias postando os vídeos do desafio, estou fazendo pelo Instagram e postando também no YouTube, para que você também possa acompanhar e aprender um pouquinho sobre o reino de Deus, porque o maior objetivo aqui é que você aprenda a governar a si mesmo para transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. Então, quando você aprende a governar a sua mente, o seu coração, tudo que há em você, então isso significa que você vai conseguir alcançar patamares maiores na sua vida e assim se desenvolver ao ponto de transbordar tudo aquilo que você tem na vida de outras pessoas, né? Não é dar tudo que você tem, é transbordar. O que é transbordo? É que está acima de cheio. Então isso é maravilhoso, né? Então quando nós transbordamos, e é muito interessante essa questão do transbordo em relação ao ensino, que antes eu não tinha esse aprendizado, esse conhecimento, mas quando você aprende algo e já ensina aquilo que você aprende para outras pessoas, além de você aprender mais rápido, você desocupa uma parte do cérebro para que você possa aprender algo novo. Então é por isso que é interessante aprender algo novo todos os dias e passar algo que você aprendeu para outras pessoas. Isso é muito importante, tá certo? Vamos aqui, como fazer a gestão das emoções. Vamos ler aqui Provérbios capítulo 14, versículo 29, na verdade. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. Quais são os momentos, as situações em que nós perdemos a calma? A maioria, né?
Tem muita gente que perde a calma por qualquer circunstância, por qualquer coisa que acontece, ela já fica muito nervoso, muito ansioso. E aí, pelo fato de ela ficar, as emoções estar na flor da pele, ela acaba agindo como uma pessoa precipitada. Ou seja, ela fala coisas que não queria falar, ela age da maneira como ela não queria agir. E tudo isso sem pensar, sem raciocinar. E aí, quando percebeu, já foi, né? E, sabe, antes de pensar, antes de falar, já saiu as palavras ali e as palavras, elas não voltam, né? Não tem como voltar uma palavra lançada. É muito interessante quando o livro de Tiago, ele fala a respeito da língua, né? Que a língua é um órgão que nós temos que ele pode destruir todo o nosso corpo ou o corpo de outra pessoa. Então, quando nós não conseguimos fazer a gestão das nossas emoções, nós acabamos agindo como pessoas precipitadas que, consequentemente, são pessoas tolas, porque não sabe controlar as suas emoções, não sabe realmente fazer algumas ações para que aquele pensamento, aquela ação, aquela energia toda que fez ela sair da calmaria, né? Ao invés de ela, tipo, concentrar essa energia em outra coisa que não seja outra pessoa, ela não permite fazer esse filtro. Ela vai lá e fala e faz e acaba agindo realmente como uma pessoa tola. Então, a pessoa que se mantém calma, ela dá a sabedoria, né? Ela mostra que ela tem grande sabedoria. E nós temos falado aqui bastante sobre a sabedoria em si, né? Que essa sabedoria é uma sabedoria que vem de Deus. Então, quando nós buscamos, nos conectamos mais com Ele, nós aprendemos a sabedoria divina, a sabedoria do alto. E quando nós buscamos a estudar, a ter novas experiências, a se conectar com outras pessoas que já viveram aquilo que nós queremos viver, nós temos aí um outro tipo de sabedoria, né? Uma sabedoria horizontal, onde nós aprendemos com os erros de outras pessoas, com as experiências de outras pessoas e com tudo que acontece realmente no nosso dia a dia. Então vamos lá, se você já sabe que você não é uma pessoa calma, que você é uma pessoa totalmente precipitada. Ai, Michelle, às vezes eu perco o controle, às vezes eu falo demais, às vezes eu magoo as pessoas porque realmente eu não sei me controlar, não sei controlar minhas emoções, eu fico com muita raiva, ou eu fico muito sentimental, eu choro por tudo, eu realmente não consigo manter a calma. Isso normalmente é realmente um descontrole das emoções. Quando as suas emoções elas estão desgovernadas, você realmente age de maneira precipitada, tanto para o bem, né, quanto para o mal. Mas na verdade a maioria das precipitações nunca são para o bem. A maioria são para o mal, porque quando você age de maneira precipitada, você não pensa no que está fazendo. Então você vai lá e faz, mas não analisa as opções, não avalia as circunstâncias, não avalia os pós e os contras, né, daquela situação. Também não adianta só ficar analisando sem tomar uma ação, uma atitude, mas agir sem pensar acaba sendo algo meio tolo, né? E como que nós podemos fazer para gerenciar nossas emoções? Primeiro, é realmente saber a raiz do problema, né? Aquilo que te deixou fora de controle. Qual foi a circunstância, a situação? É você investigar, é fazer perguntas, né? Por que quando fulano fala comigo eu sempre ajo assim? Por que eu sempre me sinto assim quando isso acontece? Por que eu perco a calma quando essa situação acaba ocorrendo? Então você vai se fazendo perguntas para poder investigar e saber qual é a raiz do problema. Porque, na verdade, se ficar nervoso diante de uma situação crítica, na verdade, é só um sintoma e não é realmente, de fato, a causa do problema. Então, quando a pessoa fica nervosa diante de alguma situação, ela tem que investigar o porquê que ela está sentindo aquele sentimento, né? Por exemplo, quando eu vou dar uma palestra para um público novo que eu ainda não conheço, bate um frio na barriga e bate um nervosismo mesmo. Mas é porque
eu investiguei isso dentro de mim, mas é porque são pessoas, um público novo que eu fico preocupada com aquilo que eles vão pensar sobre mim. E aí depois que eu chego a essa conclusão de assim, não, eu não vou me preocupar com isso, eu vou mudar o foco. Então quando eu mudo o meu foco para que aquelas pessoas que estão ali, mesmo que elas não me conheçam, elas vão sair dali com algum aprendizado, com algum ensinamento novo, então eu começo a ficar relaxada e falo exatamente aquilo que eu fui para falar. E isso é muito interessante, quando você muda o foco, que também é outra estratégia aqui, você muda o foco dali daquela situação, você percebe que você pode respirar normalmente, que também é outra estratégia aqui, e você percebe que você pode agir, que você pode, ao invés de ser precipitada e tomar uma decisão errada, você vai lá e continua, ou você vai lá e muda de rota, sabe? O nervosismo, ele deixa as pessoas assim com uma transfiguração, né, de rosto, de atitude, e faz assim algo que as pessoas realmente não compreendem. Por exemplo, quando alguém está muito nervoso no trânsito, eles acabam falando algumas besteiras que não queriam falar, eles agem assim, às vezes dá até medo, porque existem algumas pessoas que andam armadas e tudo mais, e aí a vontade delas é de atirar ali na outra pessoa porque ela se sentiu injustiçada naquele momento. Mas só que tirar a vida de outra pessoa não vai resolver o problema. Então as pessoas já têm que investigar dentro de si o porquê que ela age assim, para que na próxima situação em que isso acontecer, ela não perca realmente o controle. Fazer a gestão das emoções é um desafio muito grande, porque as nossas emoções se concentram em nosso coração. E na maioria das vezes nós não temos esse controle, né? Nós não agimos de forma consciente quando é relacionado ao sentimento. Nós agimos de forma inconsciente, é a parte inconsciente do nosso cérebro que vai agindo. E aí, quando você se deixa levar por esses sentimentos, por esse nervosismo, por esses sentimentos de raiva, de transtorno ali, você acaba agindo de maneira inconsciente sem pensar. É o cérebro reptiliano, a parte do cérebro reptiliano, que é um mecanismo de defesa que nós temos, que agimos assim no automático, né, no piloto automático, que não pensa, não raciocina, não analisa nada, só vai lá e faz. Como os animais têm, eles têm um instinto muito grande, então eles vão caçar, eles vão se defender, eles vão fazer alguma coisa, mas eles não pensam sobre isso que eles estão fazendo, é tudo muito automático. Então a pessoa, quando ela está muito nervosa, quando ela está com as emoções totalmente fora do controle, ela age no automático, e esse automático é porque uma vez ela repetiu alguma coisa, uma vez houve um padrão. Então é necessário que venhamos investigar dentro de nós qual é esse padrão, para que possa realmente quebrar esse elo e você não ficar mais nervoso durante aquela situação que você viver novamente. A segunda estratégia é você respirar fundo, né? Dizem que o respirar fundo, ele traz consciência daquilo que está acontecendo ali na sua vida. E ultimamente eu tenho respirado fundo várias vezes, não por estar nervosa, mas por trazer a consciência àquilo que está acontecendo ao meu redor. Então, quando você respira fundo e vai soltando, você vai acalmando o seu coração, vai trazendo oxigênio para o seu corpo, oxigênio para o seu cérebro e vai tomando consciência daquilo que está acontecendo ali ao seu redor. Então, quando você chama a parte consciente do seu cérebro, você não vai agir mais pelas emoções, você não vai agir mais de maneira descontrolada, porque a parte do seu cérebro racional, ela vai te informar que aquilo dali é errado, que falar aquilo é errado, que fazer aquilo é errado, baseado nos princípios que você cresceu, baseado naquilo que você já aprendeu na sua vida, tá certo? Então, respirar fundo. Quando bater o nervosismo, quando você perder a calma, perder o controle, quando você vê que as suas emoções estão à flor da pele ali no momento de ira, de raiva, no momento de você querer brigar, querer bater, querer discutir, sabe? Então é realmente respirar fundo para trazer a consciência daquilo que está acontecendo naquele momento. A terceira estratégia, como eu falei ainda há pouco, é mudar de foco. Então você direciona ali o foco para outra coisa, para que realmente você não perca o controle. Aqui o objetivo é que você tenha a gestão das suas emoções,
E quando você tem quando você consegue fazer esse gerenciamento, você consegue viver melhor, porque o fato de você não magoar as outras pessoas já te é de grande ajuda, né? E também de não se permitir ser magoado. A pessoa que perde o controle das emoções não é aquela que só age com raiva ou com rancor, não, é aquela pessoa que se deixa também ser abalada por sentimentos de tristeza, por sentimentos de inferioridade, por sentimentos de culpa, sabe? De você está ali com as emoções tão pesadas, tão carregadas, que tem outras pessoas que não percebem outra alternativa senão tirar a própria vida, porque elas não suportam mais aquela dor, elas não suportam mais aquele sentimento. E isso é uma prova de que ela realmente não conseguiu fazer ali a gestão das suas emoções. Então, é importante a gente ter essa consciência de que se você tem algo que você não que te deixa nervoso, que te deixa assim fora de si, isso precisa ser trabalhado. E aí naquele momento em que vem aquele sentimento, você muda o foco. Quarta estratégia, focar na solução e não no problema. Isso é um desafio muito grande, eu sei, mas é necessário que a gente venha realmente focar na solução. A maioria das pessoas foca no problema, tipo, por que você fez isso? Por que aconteceu isso? Por que você deixou acontecer isso? E aí fala do problema, o problema fala, mas ninguém fala da solução. Beleza, aconteceu isso, como poderemos resolver? O que nós vamos fazer para mudar isso? O que nós vamos fazer para resolver isso? Então, foca na solução do problema, porque quando você foca na solução, você vai atrair novamente a parte consciente do seu cérebro, a parte racional, onde vai encontrar uma solução para aquele problema, né? Então, por exemplo, se for uma batida de carro, realmente foi errado, você não queria e tudo mais. E aí outra pessoa tá injuriada mesmo, tipo, de falar, assim, várias besteiras pra você e você se manter calmo, ela vai logo se aquietar. Como diz aqui no capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. E isso tem muito a ver com o nervosismo. Sabe, quando você se coloca numa posição onde você vê a outra pessoa agindo de forma nervosa, você que está recebendo aquela mensagem, que está captando aquela mensagem, deve agir de maneira diferente, deve agir de forma branda, para que o furor daquela outra pessoa venha se acalmar. Mas se você é a pessoa que está com o nervosismo à flor da pele, é necessário mudar de foco, mudar para focar na solução e não no problema, né? E aí vem a outra estratégia, que é justamente ouvir mais, ouvir o posicionamento, o pensamento, a fala daquela outra pessoa, sabe? De você trazer de fato a parte consciente do seu cérebro para que você possa ali respirar fundo e agir de maneira racional, ouvindo aquela pessoa, uma escuta empática, de você de fato estar ouvindo aquilo que a pessoa está dizendo, porque algumas pessoas elas nem não ouvem, elas ficam só pensando naquilo que ela vai responder. Não sei se isso já aconteceu com você, mas a maioria das pessoas, quando estão numa discussão, quando estão assim num debate, ou estão conversando entre si, elas não, que tem perguntas e respostas, elas não estão ouvindo a pergunta da outra pessoa, nem a queixa da outra pessoa. Ela está pensando na resposta em que ela vai dar. E isso é muito interessante porque você desfoca ali a atenção de resolver o problema. Você só vai pensar em querer ser melhor do que o outro, em querer ter uma resposta melhor, em querer fazer uma pergunta melhor, ao invés de fato, estar ouvindo aquilo que a outra pessoa está dizendo. Então, quando nós praticamos a nossa habilidade de ouvir, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. Então, quando nós nos dispomos a ouvir mais a outra pessoa, a ouvir mais aquilo que ela está nos mostrando, nos ensinando, falando ali, ou discutindo, ou até a queixa dela naquele momento. Quando você para ouvir mais, você ouvir realmente aquilo que ela está dizendo, sem ficar se preocupado na sua resposta ou o que vai falar depois. Quando você para ouvir mais, você vai trazendo a calmaria ali para o seu coração. E acho que o principal de tudo, realmente, para você ter a gestão das suas emoções, é manter o equilíbrio entre corpo, alma e espírito.
essa trindade que tem dentro de nós, essas três esferas que tem dentro de nós, elas precisam estar equilibradas sempre, sempre, sempre. O nosso espírito, ele se conecta com o espírito de Deus. A nossa mente, né, que é a nossa alma, ela governa sobre todas as coisas, e o nosso corpo, ele desfruta sobre todas as coisas. Então, quando a sua alma é uma alma governante, o que que acontece? Você tem realmente ali o controle das suas emoções, você tem realmente a sabedoria de poder agir no momento certo, de falar no momento certo, de agir de maneira branda no momento em que alguém vir com você com uma resposta de furor, né? Com uma resposta nervosa. Então, quando a pessoa ela tem o governo da sua alma, ela consegue de fato gerenciar as suas emoções. E esse é o objetivo. Quando você governa a sua alma, você entende que você não se deixa levar pelo aquilo que as pessoas falam, você não se deixa levar por aquilo que o seu próprio cérebro fica dizendo sobre você mesmo, porque às vezes nós temos pensamentos assim que é dentro de nós mesmos, que acabam nos tirando o foco, que acabam nos transformando em pessoas mais baixas, porque nós mesmos nos sabotamos. A gente pensa, ai, quem eu penso que eu sou, nossa, como foi que eu cheguei aqui? Ai, eu não mereço tudo isso, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser cuidada, eu não mereço acontecer isso comigo, eu não mereço nada. Então o seu próprio cérebro fica te auto-sabotando e fazendo com que você venha a perder o controle realmente da sua alma. Mas é necessário que nós venhamos aprender a ser governantes, porque quando você governa a si mesmo, você consegue transbordar abundância e prosperidade na vida de outras pessoas. O governar a si mesmo é você saber o que quer, é você fazer exatamente o que precisa ser feito, é você não se deixar levar ou perder tempo com mágoa, rancor, ressentimento, sabe, de culpa, de inferioridade. Você não se deixa levar por nada disso. Você ter consciência de que você é filho de Deus, servo dele e imagem e semelhança dele. Quando você tem essa consciência de que você é a imagem e semelhança do Criador, então você não perde mais tempo, sabe, com essas coisinhas que as pessoas falam. Eu achei muito engraçado quando eu recebi uma informação que a minha sobrinha tinha recebido, que tinha chorado porque alguém chamou ela de feia. Ou acho que foi feia que chamaram ela, uma coisa assim. E depois ela ficou chorando, a mãe dela me disse que ela ficou chorando, soluçando porque chamaram ela de feia. E aí eu falei assim, mas você se acha feia? Perguntando pra ela, você se acha feia? Ela disse, não muito. Aí eu, meu Deus, como assim? A criança bem pequena, não tem nem 6 anos de idade, já tem esse complexo de inferioridade, de se achar feia, sabe? Então, isso é trabalhado desde a infância, quando você toma o posicionamento como pai responsável, né? De ensinar aquela criança de que ela é amada, de que ela é filha de Deus, que ela é imagem e semelhança de Deus. Então, não importa o que as outras pessoas vão dizer sobre ela. Sabe, e todos nós temos esse descontrole nas almas porque nós não nos atentamos para aquilo que Deus ele nos chama para fazer, daquilo que Deus ele já nos prometeu nos dar. Então o interessante, o importante mesmo, como o próprio provérbio fala, é que venhamos agir com calma e não de maneira precipitada. E para agir com calma é necessário ter o controle das emoções, o controle dos seus pensamentos, o controle de tudo que você fizer. Michele, mas não tem como controlar minhas emoções. Tem sim, de maneira consciente. Você traz as suas emoções para a forma consciente do seu cérebro e você vai perceber que você vai conseguir ficar calado no momento certo. Você vai conseguir agir de maneira branda no momento certo. Você vai conseguir agir de maneira de não ser mais uma pessoa nervosa, nem precipitada, nem falar sem pensar. Sabe, muitas palavras que magoam as pessoas aqui são palavras assim que saem sem pensar mesmo. E é um tratamento, é um desafio. Isso a gente não tem esse controle do dia para a noite. É um processo. Um processo que deve ser praticado todos os dias. Não pense que ter o controle das emoções é você ficar como um zumbi parado assim, sabe, meditando. Não tem como, porque as emoções elas vão todo o tempo estar ali, sabe, te impactando, te mexendo contigo, fazendo de tudo para que você venha ficar desestruturado, né, desestabilizado. E é o seu papel organizar isso. É o seu papel pegar essas emoções e tratá-las.
né? Mas se ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, com um sentimento de abandono, com um sentimento de não ter a figura paterna, né? Com um sentimento de que alguém precisa provar aquilo que você está fazendo, com um sentimento de inferioridade, né? De autoimagem, você não se reconhecer como imagem e semelhança de Deus, você infelizmente não vai ter como controlar as suas emoções. Então, mude o foco daquela situação que você está vivendo, respira fundo mais vezes, se não se acalmar, vai respirando fundo até trazer a calmaria, trazer oxigênio para o seu sangue, oxigênio ali para o seu cérebro, para que você possa de forma consciente poder agir. Porque muitas das coisas que acontecem na nossa vida, porque agimos de maneira inconsciente, a gente não pensa naquilo dali. E faz parte do cérebro fazer isso, sabe? Se a gente pensasse em todas as ações que formos fazer, a gente não ia conseguir fazer quase nada praticamente. Eu li um livro muito interessante que eu não me lembro agora o nome, mas está recente que eu li, e ele fala justamente sobre esse estudo da parte consciente do cérebro e da inconsciente. Então, a maioria das vezes nós agimos, algumas coisas que a gente faz, por exemplo, trancar a porta, dirigir, escovar os dentes, tomar banho, todas essas coisas são no automático, a gente não pensa muito sobre isso. A gente vai lá e faz, até a forma de comer também, algumas coisas do nosso cérebro já estão conscientes, já estão ali, sabe, no subconsciente, só agindo no piloto automático, porque se a gente fosse pensar sobre cada decisão, eu vou escovar dente agora, será se eu colho para a direita ou para a esquerda, ou começo por cima ou por baixo? Não, você não pensa sobre isso, você só coloca a pasta lá e o creme dental e vai lá e escova os dentes, né? Você não pensa mais sobre isso. Quando você já sabe dirigir durante um tempo, você vai lá passando a marcha sem pensar, sua cabeça está pensando em outras coisas, está passando em outros lugares, você vai lá e vai passando a marcha, sabe? Então, essa parte do nosso cérebro, ela faz parte da nossa vida e é importante ter ela, porque quando nós realmente não perdemos tempo em pequenas decisões do nosso dia a dia, que é corriqueiro, que sabe, que precisa acontecer ali no automático, isso nos ajuda, né, de certa forma, mas quando se trata de emoções, quando se trata de situações que precisam ser resolvidas, sabe, de quando faz ali você perder o controle de tudo, é necessário trazer a parte consciente do cérebro para que você possa tomar decisões, para que você possa saber o que falar, para que você possa saber como agir e principalmente para não magoar outras pessoas e não agir de forma precipitada. Então, com essas dicas que nós trouxemos hoje aqui, eu espero realmente que você consiga aí lidar com as suas emoções, ter essa gestão das emoções e ter esse autocontrole, esse autodomínio, mas é tudo dentro da sua alma mesmo. Mas você precisa decidir, é uma decisão de não se deixar levar por esse sentimento, de não se deixar levar por aquela pressão, por aquele momento ali que está acontecendo tudo aquilo, né? Mas é você respirar fundo, trazer a parte consciente do seu cérebro e agir de maneira correta. Tá certo? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Respira fundo. Nós te damos graças, meu Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, pelo teu favor sobre nós. Que o Senhor venha nos ajudar, meu Deus, a termos mais a gestão das nossas emoções, para que nós venhamos conseguir agir de maneira que te agrade, de maneira que te alegre, meu Deus, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Tenha um domingo maravilhoso, comemore aí a Páscoa. Lembrando que Páscoa não tem nada a ver com chocolate, nem nada disso. Pode até comer, mas não tem nada a ver, tá? A Páscoa, ela representa a passagem da morte para a vida, a passagem que Jesus, ele fez quando se entregou lá naquela cruz por nós, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27. Beijão.